Vamos ver aqui. Todo milionário brasileiro começou do nada, Monark. É engraçado. Como é que é? Qualquer pessoa dedicada pode alcançar a riqueza? Vamos ver. Do empresário. Isso, né? Nessa pegada. Porque você vai ter a Revolução Francesa, que é uma revolução que eu tenho várias discordâncias, mas o mundo todo foi se tornando mais rico. Não foi só Roma. Vamos ficar no exemplo de Roma. Digamos que Roma tenha tido essa tecnologia toda. Foi só Roma. Foi o planeta Terra. É legal ver esse gráfico. É 200 países em 5 minutos. Você vê assim, ó, o gráfico crescendo, a riqueza do mundo fazendo assim, ó. Ela dando salto. Sim. Dando salto. E essa tecnologia só aconteceu, primeiro, porque eu não precisava pedir autorização para o Estado para funcionar. Hoje, em tese, você não precisa pedir. Gente, a forma de gestão, de existência do Estado romano, da antiguidade clássica, é um pouco diferente da concepção de Estado Nacional moderno, tá? Então não é porque a riqueza de Roma puxou a riqueza do mundo para cima. Não, Roma pode ter obtido muita riqueza, né? Só que a gente ainda tinha sistemas de exploração, o próprio colonato, a questão da cobrança de impostos sobre outros povos, as pilhagens, né? Roma destruiu Cartago, etc, etc. Piuí. De autorização do Estado para ter isso aqui. Você sabe qual era o nome para você empreender que havia no passado? Se chamava de privilégio real. Você tem que montar uma fábrica, você precisava de um privilégio real. Mas que era ainda um é assim, alvará. Né? Em tese. Inclusive a própria burguesia se formou a partir da concessão das cartas de franquia da nobreza medieval na Baixa Idade Média. Que não, para você montar uma fábrica, você precisa de um privilégio real. Não. Hoje não, você tem que ter um uma alvará. Fábrica, sim. Não precisa não. Você tem uma fábrica, um alvará certo, metragem certa, local certo. Bom, não, tranquilo, pô. Ter a metragem, o local, ter as máquinas. Não, pô, de boa. Se eu quiser chegar aqui, né, na casa abandonada que tem 3 ruas para baixo da minha casa, chegar aqui e falar, vamos andar a fábrica. Abrir uma fábrica. Do quê? Uma fábrica. É isso. Aí já conseguiu avarar, já é um problemão. Não, mas... Nossa, a história do Brasil... Em tese, você não precisa de nada disso. Mesmo na lei. Em tese, você não precisa disso. Eu adoro em tese, né? E aí ele vai falar que na prática é qualquer merda. Nada disso. Antigamente, não, mesmo na lei. Você não precisa de um alvará pra fazer isso. Se quiser montar uma fábrica de carro, eu preciso de pedir autorização pro Estado. Mas você não precisa pedir autorização pro Estado. Você precisa cumprir a regra. Você precisa cumprir a regra, que é prévia, é pré-determinada, é clara. A não ser que tenha a putaria que não era pra ter. Mas num que país... sempre tem, né? Não, mas num país sério e num país desenvolvido... Num país sério! É engraçado essa distinção, né? A galera continua, né, separando Estado e burguesia e empresariado, né? Não era... Antigamente, a ideia mercantilista, que é a ideia pré-capitalista, era eu escolho você. Essa ideia atual permite que... Mercantilista é tipo Ash do Pokémon? Companhia das Índias Ocidentais! O João vai lá, cumprindo a regrinha do jogo, monte a bodega dele, depois tem o supermercado dele, depois tem a rede dele, depois tem... Isso não é verdade. Cara, é verdade. Eu não concordo com João isso. Carlos Paes Mendonça, lá no Ceará. Teve a bodega dele no interior do Maranhão. Vamos lá. Uma unidade de pessoa vai explicar toda essa lógica. Num lugarzinho, no interior do Maranhão, no interior do Sergipe. Caralho, Barça, porra, errar Maranhão e Sergipe, você tá de sacanagem, hein? Serra, eu não vou lembrar o nome da Serra, alguma coisa. Começou lá, depois montou um negócio José Serra. Bom Preço, depois vendeu Bom Preço pro Walmart, depois manteve o cartão. Mas ele ficou rico pra caralho. Não, peraí, o Bom Preço era uma rede gigante, velho. Sim, mas e se ele quiser... Bilionária. Tudo bem, mas... Será? Você percebe que ele teve que vender pro Walmart, Não, né? mas aí olha a sacada do cara. Olha como o capitalismo é foda. Aí o cara ficou com um cartão. Cartão que era o Hipercar. Esse cartão é o primeiro cartão na história da humanidade, que atingiu classe D e E. Sabe qual era a ideia desse cartão? Sabe qual era a ideia desse cartão? Te dou R$200. R$200, eu tô te dando R$200 de crédito. Tá aí, pra ti, R$200. Se tu pagar, eu te dou mais. Tô 400. Cara, estimulando o cara a pegar crédito. Esse cartão foi um microcrédito absurdo no capitalismo. Cara, é espetacular. Sabe o que ele fez? Ele não vendeu o cartão. Ele fez 2 coisas, ó. Eu te vendo ponto. Ele ficou com a... Eu te vendo a marca, mas não te vendo ponto. Então ele ficou com cada ponto desse. E o cartão de crédito é meu e tu vai ter que ter... E eu vou ter que exclusar. O cartão vale muito. Sim, eu fui influenciado a reagir ao Monark graças à minha estadia no porão do Luigi, em que eu consegui escapar. Ufa!
O cartão vale mais muito, do que os muito, pontos muito mais. marca, né? Ele vendeu depois lá pro Unibanco, porque ele queria fazer outra coisa. Hoje é o cara que é o dono dos maiores shoppings do norte e nordeste do país. O Rio Mar, que é um shopping enorme, é o maior shopping do nordeste. E o cara começou lá. Não, Você sabe como o Flávio Rocha começou? Riachuelo. O Flávio Rocha começou, o pai dele começou numa facçãozinha, vendendo uma facção? Fábricazinha. A maioria dos grandes empresários brasileiros, Monark, dos brasileiros, eu tô falando dos americanos não, eles começaram com nada. Sabe como o Ford começou? Tem um negócio chamado Gigantes da Indústria, um seriado espetacular da History Channel. O Ford começou... Nossa. Cara, a pessoa se informa pelo History Channel, você tá de brincadeira, né? Não, fora todo, né? Os caras acham que é o empresário que trabalhando sozinho conseguiu erguer a empresa. Pô, o Henry Ford teve um monte de subsídio fiscal, um monte de vantagem em relação aos empresários, criou um sistema de trabalho... Não é que ele criou o sistema de trabalho, né? Pensou num elemento de linha de montagem, de disciplinamento do trabalhador, explorou o trabalhador pra caralho. Pô, o cara fica pegando, tem aqui o Joãozinho das Couve, o Zezé, o Henry Ford, e essa é a prova que o capitalismo dá certo. Pelo amor de Deus, é o mito da garagem da senhorita Bira. Exatamente, tem que botar aí o... Começou com um carrinho pequenininho lá, montou um. Deu certo, o carro fez o 2. Deu certo, o carro fez o 3. A gente, nenhum grande... Foi isso mesmo. O Henry Ford começou com um carrinho, ele montou o carrinho na garagem dele, aí o carrinho deu certo. O que é o carro dar certo? É ele funcionar, ele ser vendido? Eu também não sei. Aí ele foi lá, pegou, deu certo. Opa, fazer o segundo, o terceiro, o 8. Porra. Exatamente, ele montou o carrinho do Kinder Ovo. Ele pegou as pecinhas e fez um Lego, né? Lego Ford. Esse era o nome da empresa. O empresário que você vai ter no mercado, ele começou gigante. Não, todos começaram pequeno. Mais ou menos. Cara, todos os bons, os que sobreviveram, os que são éticos, os que conseguem, porque assim, pra você Então pode tirar todo mundo aí. ser bom nisso, pra você permanecer com o tempo e no espaço, você precisa uma coisa... Exatamente. O Henry Ford começou vendendo carro no sinal. Ele pegou um carro, né? Ele comprou o livro O Método Financeiro do Primo Rico. Ele viu o vídeo de ganhar ficar milionário com 40 reais. Aí ele comprou o livro, fez um carro. Ele fez o carro. Aí ele vendeu o carro. E aí com o dinheiro que ele vendeu o carro, ele fez mais 2 carros. E aí ele foi lá e vendeu os 2 carros. Aí depois ele vendeu os 4 carros, todos no farol, né? Imagina, pô, você tá andando ali na rua, pá, porque não sabe, o carro foi inventado assim. O conceito de carro andar na rua é porque os pedestres frequentavam a rua e andavam que nem os carros. Aí o Henry Ford chegou um dia, né? Parou o farol, cruzamento de pedestre, pá. Aí Henry Ford falou, pá, você não quer chegar mais rápido? Comprar um carro aqui? Foi esse jeito aqui, né? Foi esse jeito. É essencial que o consumidor confie em você. E só funciona se o cara for ético. Não, eu... Confia. Não funciona se o cara tiver subsídio do Estado, isenção fiscal, fizer dumping, né? Que é concorrência desleal, fazer exploração de trabalhador, não pagar direito, né? Com a ética funciona. De longo prazo. Eu concordo que existem exceções de pessoas que venceram muito e se Nossa, monarca sensato. Será? tornaram muito ricas, né? Mas a verdade é que existe um jogo aí comprado já. Você não fica grande. Se eu quiser montar um Google, eu não monto um Google, não é? Tem certas coisas... Mas o cara que montou o Google, né? Vamos... Primeiro que não foi um cara, né? Foram alguns caras, né? Tem esse ponto primeiro, né? E tem todo o projeto mesmo de isenção fiscal, né? A mudança para o Vale do Silício, né? A galera... Inacreditável. Vamos... É legal, esse tema é massa. E foi comprado. Mas... montou o Google igual o Lego. O Google, na verdade, é um PC gamer. Tipo, você entende que se você não se torna o cara que manda no final das contas... Não, vai vir a oligarquia. Oligarquia! No final das contas, todo o destino de toda empresa é ser comprado por um grande oligopólio. A realidade da oligarquia! é essa. Oligopólio. Então, tá, ok, concordo com você. Isso é capitalismo. Dá pra você vencer na vida se você for inteligente e perspicaz e tiver garra. Não discuto disso. Eu já tive frutos, mas eu também já cheguei numa... Mas tem muita gente inteligente, perspicaz e ética e honesta que nunca vai vencer na vida porque nasceu na classe errada, né? Porque nasceu na classe trabalhadora e é obrigada a vender tua força de trabalho. Então, não tem nada a ver. Uma pessoa ser íntegra, né? Ela ter valores ou ela ter qualquer tipo de posição que a coloque num patamar mais elevado de humanidade, né? Sei lá. E ela ser da classe trabalhadora porque ela vai ficar se fudendo o dia inteiro, né?
uma barreira que não foi uma barreira por causa da minha eficiência ou da confiança do meu consumidor ao meu produto. Eu cheguei numa barreira política. E não dá pra ignorar. Afinal de contas, falar merda é realmente uma grande barreira. Que nesse mundo, no capitalismo que a gente vive, existem barreiras políticas artificiais que deturpam esse livre mercado ideal que a gente gostaria que existisse. Que nunca vai existir. Nosso sistema, num sistema onde não é todo mundo que vence só porque trabalhou, entendeu? Não, tem cartas marcadas que podem chegar no topo de verdade. Tem 2 pontos que é legal. Primeiro, E o primeiro, acho que o ponto fundamental é entender que isso Lenin já fala no próprio imperialismo, né, de que a tendência de de toda a sociedade chamada de livre concorrência, né, que é essa galera aí que esses cabeça de vento aí que vai nesses programas, acham que a gente tá no capitalismo da época do Adam Smith, né, que tem o sapateiro, o ferreiro competindo entre eles, né, o sapateiro fazendo ferradura para humano e o ferreiro fazendo sapato para cavalo. Eles estão lá competindo, vai todo mundo ganhar e não sei o quê. E não, né? A tendência de todo o processo de livre concorrência é de justamente haver um alinhamento dos maiores empresários com o Estado, né? O Estado consegue garantir uma série de benefícios para esses grupos, como eu já falei, né? Isenção fiscal, subsídio, etc, etc, etc. Empréstimo, contrato, licitação, não sei o quê. E aí a tendência é haver, né, um processo de oligopolização e monopolização de toda a estrutura econômica, e aí que destrói essa livre concorrência. E aí os liberais ficam, mas a gente gostaria muito que tivesse livre concorrência. Não tem como ter livre concorrência, porque a tendência de toda a livre concorrência é ela ser engolida pelos grandes grupos econômicos. Vide aí, por exemplo, no final do século XIX, que a gente tem, e a gente pode falar isso até hoje, né? As empresas como Johnson & Johnson, General Electric, P&G, Unilever, que são 4, 5 empresas que controlam todo o mercado de bens de consumo, que tem praticamente todos os produtos do mercado de bens de consumo, tá ligado? Qual que é o nome disso? É oligopólio. E aí uma empresa que queira eventualmente começar a ter um produtinho, não sei o quê, paraná, para ela conseguir ganhar um nicho de mercado e ela não ser absorvida, é muito difícil. É muito difícil. E geralmente essa absorção ela acontece em detrimento da qualidade do produto que era produzido antes. Então veja, por exemplo, a Cervejaria Colorado, né? A Cervejaria Colorado é uma cervejaria brasileira que era muito boa, assim, um produto de ótima qualidade. Foi comprada pela Ambev. A Ambev consegue jogar o preço da Colorado lá para baixo para poder fazer, enfim, né, o dumping, né, a concorrência desleal, e aí a Colorado, que é uma cerveja artesanal, etc e tal, vai lá e vai massacrar todas as outras cervejarias, porque as outras cervejarias artesanais não conseguem competir, tá ligado? Não conseguem competir com esse preço baixo. Aí você quebra todo mundo, absorve e compra todas as outras empresas, e aí você perdeu, né? Fora que ficou uma merda, né? Fora que a cerveja fica com uma qualidade terrível. Ela vira o famoso suco de milho. Nunca houve um livre mercado como há hoje. Nunca houve essa realidade na história do planeta. E voltando ao tema, e eu vou voltar a esse tema. Ele acha que tem livre mercado, é isso? É interessante você pensar que nesse crescimento, esse desenvolvimento, só aconteceu por causa das ideias liberais. É muito claro. Não aconteceu antes em termos humanos. E uma humanidade tem muitos milênios. Não é um negócio que surgiu agora. Não. Surgiu agora porque até... Tem nada a ver com o fato de ser liberal ou de não ser liberal. Tem a ver com o processo de desenvolvimento das forças produtivas. E de fato, né, o próprio Marx fala isso, né, que o capitalismo, enquanto um sistema produtivo, desenvolveu muito bem essa estrutura, né, garantiu um tipo de produtividade, de qualidade, a qualidade mais elevada que a humanidade já viu em toda a sua história, isso é verdade, mas não é por causa dos liberais, né, não tem a ver com o processo meramente ideológico da venda de uma liberdade abstrata e vazia. Não tem nada a ver, sabe, de Deus. A tecnologia foi propiciada porque deixaram as pessoas livres. Pela primeira vez. Rodrigo, a liberdade... E pensa, tudo é feito em perspectiva, né? Na vida você tem a coragem pra tudo, né? O monarca é um cara bonito. É bonito em relação a quem, caramba? Né? Tudo é em perspectiva. Sim. Na lógica em perspectiva, essa história desse momento, de 1800 para frente, foi o período histórico em que nós tivemos um indivíduo absolutamente valorizado, um rei com limitação e uma economia mais livre. Pelo amor de Deus, velho. Nossa, o tiozinho fez... Esse aí é historiador da Unicu. Não, indivíduo livre, né? Ele tá falando de quem? Ele tá falando do 2% da classe burguesa? É isso? Porque eu tenho que lembrar
né, o ser humano aí, que durante o século XIX você tem um processo de pauperização, de empobrecimento da grande maioria da sociedade britânica, francesa, prussiana, blá blá blá, para que elas se tornassem classe trabalhadora, né, para que elas se tornassem operariado. Não é à toa que em 1848 a gente tem o estourar de um monte de revoltas que acontecem em toda a Europa contra o poder da burguesia. E aí a burguesia se alinha com a nobreza para que não perca o controle do Estado. Então não tem essa não, pô. Ah, mais liberdade para quem, pô? Para a grande burguesia, que era quem governava, quem governa desde então? Não, que mais liberdade, pelo amor de Deus. Que operário vai conseguir ter essa liberdade, essa possibilidade de investimento, de criação, blá blá blá, se ele está ocupado tendo que trabalhar 16 horas por dia e tendo que escolher qual filho dele vai morrer de fome ou não, tá ligado? Não, ele fala de indivíduo livre, e eu acho que deixa bem claro, né, essa ideia que os liberais têm. Para o liberal, o indivíduo livre é aquele indivíduo que tem o controle das propriedades privadas, é aquele sujeito que é proprietário. Nesse pensamento ele vai estar muito em alinhamento com o pensamento do John Locke, né? Que é aquela ideia da vida, a liberdade e a propriedade. O John Locke, que fala de vida, liberdade e propriedade, é um cara que vai ser sócio da Royal African Company, que é uma empresa britânica de tráfico de escravizados. E aí ele pensa isso, né? Pô, quem que é o indivíduo? Quem que é o sujeito? O indivíduo é aquele que tem propriedade privada. O indivíduo livre é aquele que tem propriedade privada. E aquele que não tem? Que se foda é aquele que não tem, né? Ele não faz parte desse seleto grupo. Mas, por exemplo, Rodrigo, é completamente livre? Não, mas é mais livre do que sempre, nunca foi em termos históricos. Não, eu acho que a liberdade... Não, beleza, né? Ah, a pessoa é livre, ela é mais livre do que ela era, por exemplo, sei lá, né? No absolutismo, na monarquia do Antigo Egito, talvez, né? Peraí, né, caralho? Sabe? Não é assim que funciona. Tipo, a gente tá pensando no conceito de liberdade, a pessoa é mais livre, sim. Sim, ela pode ser mais livre. Significa que ela tem acesso à plenitude dessa liberdade? Liberdade é um valor excelente. Quanto mais livre o ser humano for, melhor. E mais rico o país fica. E se as ideias... E a grande questão central é essa, né? A galera fica falando que o indivíduo tem que ser livre, que ele tem que ser... É sempre uma questão muito abstrata, né? É sempre um lance muito do nada pro nada e fica meio nessa, né? O que é um indivíduo livre, né? O que constitui um indivíduo livre? É um indivíduo que pode tomar escolhas? Então você pode acabar com o capitalismo, né? Porque no capitalismo o indivíduo ele não é livre para poder ser autônomo, tomar as escolhas que lhe cabe, porque ele tem que vender a sua força de trabalho, ele é obrigado a vender sua força de trabalho para poder conseguir ganhar um salário e viver o mínimo do mínimo. Então toda vez que alguém fala, no capitalismo a pessoa é livre, não sei o que, para ela fazer o que ela quiser, ela pode escolher, não sei o que, basta perguntar pra pessoa, porra, qual foi a última vez que você escolheu ter um salário de merda, acordar cedo pra caralho, pegar transporte lotado e ainda assim ficar infeliz? Acho que o elemento central da crítica tem que ser esse, né? A gente tem que dar materialidade para essa ideia de liberdade. Indivíduo livre não é um indivíduo que que existe no capitalismo. O indivíduo livre no capitalismo é um indivíduo que é proprietário dos meios de produção, que é proprietário das coisas, né? A classe trabalhadora ela não é livre. Ela não é livre porque ela está presa à necessidade de ter que vender sua força de trabalho. Liberais defender a liberdade individual, são boas ideias. Mas, pô, não dá pra... E lembrando, essa liberdade individual que ele tá falando, na liberdade civil, por exemplo, é uma liberdade que só se aplica àquelas pessoas que são consideradas cidadãs dentro de um determinado contexto histórico. Então essa liberdade civil no século XIX, por exemplo, é uma liberdade civil que está garantida somente às pessoas que são proprietárias. O direito ao voto, a participação política, o reconhecimento enquanto cidadão. A participação popular, né, essa ideia de voto universal para todo mundo, é um processo, é resultado de lutas sociais. É resultado de mobilização da classe trabalhadora para participação nesse projeto político da democracia burguesa. Como a gente tem os cartistas na Inglaterra, por exemplo, mas também é fruto de um processo de conscientização e de tentativa de construção de uma emancipação da classe de forma geral. Falar que esse desenvolvimento humano aconteceu só pelas ideias liberais. Não dá para ignorar que, porra, na Revolução Industrial que você mencionou, crianças trabalhavam até a morte. Crianças trabalhavam antes da Revolução Industrial. Isso é massa de ler, né? Isso é massa de falar. Porra, pelo amor de Deus, cara. Não. Aí o tiozinho... Vamos ouvir o... Esse é o tema que eu adoro. Esse é o tema que eu adoro. A Revolução Industrial não... Esse é o tema que eu adoro e eu não domino. Gerou pobreza. A Revolução Industrial herdou pobreza. Sim. O planeta Terra era muito pobre. A ideia de infância, ela é uma ideia inexistente até a Revolução Industrial. Por quê? Porque se você não trabalhar, você não comia. Então o filho estava lá na roça, labutando,
para conseguir tocar. Pô, você tem... No PV que tá aqui é meu sócio. Não, essa ideia da transformação da criança numa entidade separada da vida adulta, ela realmente existe e ela passou a ser constituída na Idade Moderna antes da Revolução Industrial, tá? E, de novo, né? Isso tem até num livro muito legal, que é acho que é Dicionário do Ocidente Medieval, do Jean-Jacques... Não, é um livro sobre criança, sobre a infância na Idade Média, que ele fala... Eu não lembro de quem que é o livro, mas que ele fala sobre como... o conceito de criança é um conceito moderno, né? É um conceito que tem pouco tempo de existência, né? E na Idade Média a criança ela não existe, ela é vista como um mini adulto, né? É mais ou menos nessa brisa. Você aqui tem filhos de quantos anos? Os meninos têm 5 e 3 anos. Você botava os seus meninos na roça? Meninos de 5 e 3 anos antes da Revolução Industrial estavam na roça, porque eles tinham que trabalhar. É uma relação completamente diferente de trabalho, né? Acho que todo o processo que existe da servidão medieval, do trabalho camponês na Idade Média, antes da Revolução Industrial, é um trabalho que tem a ver também com a subsistência, né? É um trabalho que tem a ver com essa partilha das funções, e é uma merda a criança ter que trabalhar, né? Acho que tem que deixar isso claro, é uma merda isso ter que acontecer. Só que é uma relação completamente diferente, porque o camponês, ele tinha... ali, né, ainda que na merda ele tá lá no seu pedaço de terra, tá lá, vivendo nas terras comunais, etc e tal. E aí, como se hoje a criança não trabalhasse. Passou uma lei no Iowa, nos Estados Unidos, que vai permitir mão de obra de trabalho a partir dos 14 anos. Foi votar às 4h30 da manhã. Olha que alegria. Era uma realidade, porque não havia o critério infância. Tudo bem. Certo? Mas, então assim, primeiro ponto. Herdou pobreza. E é legal porque essa história, pra você ver como não é um negócio novo, né? Marx, né? Até o entrevistado essa semana, num corte que o Coca fez, falou disso, né? Que até Marx estava lá no globalismo, lá, né? Marx estava no globalismo. Gente, sério. A pegada é que Marx, tem uma fonte no livro Capital, praticamente. São os livros azuis é um livro Nunca leu. Não, simplesmente nunca leu. Do Engels, que baseia os livros azuis que ele mente. Quê? Porque ele pega... O livro azul. Livro azul é o quê? É o contraponto do livro vermelho? Ele diz que pega dados de 1800, quando na realidade ele pega dados de 1750, 50 anos antes. Ou seja, ele mente. Entendi. E aí fica... Na história... Gente, o Capital tem referências do Smith, do Ricardo, dos fisiocratas, uma porrada de gente. Qual é a fonte secreta do Capital? O livro azul. O livro azul que só pode ser adquirido na biblioteca e livraria único. Fica parecendo que as crianças continuaram trabalhando. As crianças pararam de trabalhar após a Revolução. Você pode ter duas interpretações. E pararam por quê, né? As crianças trabalhavam... Vou dar o corte histórico. Cara, eu já vi vídeos de criança trabalhando, tá ligado? Não acho que deixa eu dar a gente ignorar que isso aconteceu. Deixa eu dar o corte histórico, só para entender a lógica. Trabalhavam. Vamos lá, vamos entender a lógica do livro azul. Não estou discordando disso, não. Mas elas trabalhavam, vamos dizer que, vou dar um corte, tá? Até o dia 31 de dezembro. Obrigado, vai me dar o corte. Dezembro de 1759, elas trabalhavam. Uhum. No dia 1º de janeiro, elas foram trabalhar na fábrica. Elas trabalhavam no campo, foram trabalhar na fábrica. Ah, porque é exatamente a mesma coisa, tá? São ritmos de trabalho igual. Gente, uma coisa que o próprio Marx falava é que no processo de desenvolvimento das forças produtivas e no processo de gestação do capitalismo, quando você tem essa transposição da mão de obra do campo para a fábrica, a pessoa que passa a trabalhar na fábrica, ela passa a ser escrava do ritmo do trabalho da máquina. O que é muito diferente, por exemplo, da forma como a pessoa vai enxergar o ritmo do trabalho quando ela está inserida numa sociedade agrária, numa sociedade feudal, em que o tempo da produção, o tempo do trabalho é o tempo da natureza, é o tempo da colheita, parará, piriri, pororó. Então, são dimensões completamente diferentes de trabalho, né? Completamente diferentes. Mas o que aconteceu após isso? Porque as crianças trabalhavam antes, no século XVIII, no XVII, no XVI, no XV, no XIV, no XIII, no XII, no XI. Elas trabalhavam antes. Sim. Não foi novidade, não. Trabalhavam na roça. Sim. Aí trabalhando na indústria. Aí o que aconteceu? Como não é diferente, velho? Como não é diferente? Aconteceu pós-revolução industrial. Bota 50 anos pra frente. As crianças... O que é pós-revolução industrial, né? O cara fala como se a revolução industrial começasse aqui e terminasse ali, né? E não.
Para qualquer historiador minimamente decente, a gente sabe que história é processo, né? Ela não é ponto inicial, ponto final. Ela é sempre um processo em desenvolvimento. Começaram a parar de trabalhar. E pararam por quê? 200 anos, cara, é nada em termos históricos. Tá, sim. Ou seja, E pararam por quê? Porque tinha movimento social, porque tinham os comunistas lá que estavam lutando pela melhoria das condições de vida das pessoas. E hoje em dia a gente tem os capitalistas que querem que a criança volte a trabalhar. as crianças não Oficialmente, né? Porque a gente já tem trabalho análogo à escravidão, já existe um monte de criança que trabalha vendendo bala no farol, que não pode estudar porque tem que virar rimo de família entregando coisa no iFood numa bicicleta alugada, né? Pelo amor de Deus, mano. As crianças não trabalham. A sociedade evoluiu, pôs ideias liberais, que gerou a Revolução Industrial. Não haveria Revolução Industrial sem ideias liberais. Essa é a grande graça. Será? Eu não compro essa noção, não. Não, mas pensa, toda a base de livre mercado é uma ideia liberal. Liberal, sim. A ideia de livre mercado é a possibilidade de você empreender sem precisar de autorização estatal. Mas sempre existiu essa liberdade de empreender. Nunca existiu. Como não, pô? Os caras tinham a Rota da Seda há muito tempo Não, antes. a Rota da Seda, quem é que era que recebia dinheiro da Rota da Seda? Quem era pago por isso? Você tinha... A Rota da Seda era um complexo de locais de comércio que atravessavam um continente. Eles mandavam o quê? Eles mandavam um Pix pro Império Chinês? Tinha privilégios A igreja, né? reais. Você tinha privilégios reais. Ou seja, do lado da China tinha China, Mongólia depois. Depois do lado de Veneza tinha lá o carinha do chapéu. O cara fala como se privilégios reais não fossem a constituição exatamente do modelo de desenvolvimento do capitalismo, tá ligado? Pô, quando você vai olhar, por exemplo, a atuação de uma empresa como a Companhia das Índias Ocidentais, as Índias Orientais da Holanda, as companhias de comércio metropolitano da Inglaterra, da França, que dependiam do colonialismo para funcionar, que dependiam da concessão de cartas de franquia para a burguesia, que patrocinavam ações de pirataria para poder invadir outras colônias. O que é isso, se não a própria atuação do Estado para poder garantir o desenvolvimento dessas forças? Não é o livre empreendimento. Só pode existir, por exemplo, classe trabalhadora, né, operariado, porque o Estado inglês, controlado por uma nobreza capitalista, passa a cercar as terras comunais, que eram dos camponeses, que eram tipicamente dos camponeses, e obrigam essas pessoas a irem para a cidade vender sua força de trabalho, porque elas não têm outra opção, porque a terra que elas estavam foi privatizada. E aí elas não têm mais como acessar aquela terra, né? Inclusive o próprio livro do Marx, Os Despossuídos, é um livro que fala sobre isso, né? Sobre como antigamente os camponeses tinham o costume de ir lá pegar lenha, né? De ir lá pegar madeira que caía no chão para poder se aquecer no inverno, né? E aí você tem um episódio que esses camponeses fazem isso e são mortos pelas forças reais daquela propriedade local. Então não tem nada a ver com livre empreendedorismo, com liberdade, não. Tem a ver com imposição. Todo processo revolucionário é necessariamente arbitrário. Todo processo de industrialização, ele é violento, ele é arbitrário, ele não tem nada a ver com liberdade individual. Em qualquer caso, seja na Revolução Industrial, seja na industrialização durante a União Soviética, é um processo necessariamente violento. É um processo com muita dor, com muito problema, com muita questão. Agora, a diferença é que nessa Revolução Industrial, na Inglaterra, você tem o desenvolvimento das forças produtivas que serve ao grande lucro dos capitalistas, né? Porque enquanto tem um monte de operário e de criança trabalhando até morrer, os burguês lá estavam com a cartolinha, chapéuzinho, andando a cavalo, com seu livro azul, de boa. Pelo amor de Deus, mano. Eu não vou lembrar o nome dele agora, que era o Doge, que era receber, que ele autorizava quem participava. Doge, o Dogecoin. Daquilo. Não era algo dado, não era algo que você podia... Queremos participar da Rota Seda. Não, amigo. Você tinha a ideia de você tinha guildas. Eu não sei se eu vou falar em guildas. Sim. Você tinha guildas para participar e você só podia participar de algo se você participasse de uma guilda que era um privilégio real autorizado por isso. Isso tudo foi quebrado nessa ideia de que você é proprietário do seu próprio corpo, você pode exercer a função a partir disso e com isso você vai conseguir exercer o seu mistério de produzir para si mesmo e para terceiros. Quem foi que deu essa ideia? John Locke. Aí, gente, não dá ponto sem nó, entendeu? Não dá ponto sem nó. Para o John Locke, toda essa liberdade para poder produzir para você e para terceiros é uma liberdade que está condicionada ao seu reconhecimento enquanto cidadão, né? E para o John Locke, quem que é cidadão? A pessoa que é proprietária, né?
Então não tem nada a ver essa questão dessa liberdade, por exemplo, ser aplicada para todas as pessoas que existem no planeta Terra. Porque se você não é proprietário, se você não tem meio de produção, se você não é considerado, né, um cidadão, você não tem esse direito, né? Que é o caso da esmagadora maioria das pessoas, pô. Pelo amor de Deus. O cara era um escravocrata, velho. Vai se fuder. Olha a genialidade disso. Muito genial. Uau, genial, né? E se a gente... Não, é genial, né? E se a gente só considerasse cidadão quem é proprietário? Pense nisso. A Aeroluigi, ele veio entregar o meu pedacinho de pão. A Revolução Industrial só ocorreu após essas ideias, porque nunca houveram essas ideias. Essas ideias nunca foram vencedoras antes. Você vai ter gente defendendo em algum momento... Vencedoras. Mas elas venceram. Quando as ideias liberais venceram, tocou We Are The Champions. Essas ideias venceram na ideia de janela de Overton. Você já ouviu falar dessa expressão de janela de Overton? Adoro que o liberal tem sempre a curva de Laffer, janela de Overton, o livro azul. Tem tudo uns conceitos... Conceito pronto. Conceito-chave. Falar, mas não lembro o que legal, é. Pô, a ideia é irado. Eu adoro janela de Overton. Pra mim ela funciona pra tudo, né? Ela funciona pra convencer a tua esposa a fazer algo e funciona pra mudar a ideia de um país, né? Entendi. Então, assim, ela... Ah, entendi. Entendido. Parece ser uma boa ideia mesmo. Parece ser ótimo. Legal pra caramba. Mas essas ideias caminharam para permitir que o livre mercado acontecesse. Que ideia! Que ideia! Porque foram essas ideias que causaram isso. É causa e efeito. É causa e efeito. Não tem como ser diferente, porque você vai... E é legal, Monark, porque a primeira indústria que não foi a indústria para servir os ricos. A primeira indústria que aconteceu, ele não veio para servir rico. Qual foi a primeira revolução industrial? Têxtil. Era o cara que vestia. Sim. Pra servir o rico. Gente, pelo amor de Deus. Porra, o rico vestia, não vestia? Antes da Revolução Industrial. Sim, sim. Quem é que precisava de roupa? O resto das pessoas. Que são? Então, mano, matou. Todo mundo vivia pelado até a Revolução Industrial. Todo mundo vivia pelado até a Revolução Industrial. 100% da humanidade estava pelada até a Revolução Industrial. Pobres. Não era assim? São pobres. As fábricas... E a adesão pela indústria têxtil, no caso da Inglaterra, não tem a ver com tem a ver com a tentativa de expandir seu mercado consumidor para fazer com que várias burguesias internacionais consumam seus produtos, para fazer também com que a classe trabalhadora porque é isso, tipo, a galera andava com trapo. Tipo, não é roupa, né? Não é roupa igual a que a gente usa, que é acessível. É trapo de algodão. É praticamente pano. Porque não tinha como você comprar a camisa, comprar a calça e comer. Não tem como, caralho. E a Inglaterra só vai fazer esse desenvolvimento de indústria têxtil porque tinha dentro da sua estrutura geopolítica e econômica global acesso à matéria-prima, que era o algodão, que era produzido no sul dos Estados Unidos, né? Que vai ser a matéria-prima para a indústria têxtil, tinha o ouro, tinha o financiamento obtido através do ouro, que Portugal tinha que pagar por causa do Tratado de Methuen, que deixava a balança comercial portuguesa sempre em déficit, sempre em dívida com a Inglaterra, e você tem o controle inglês sobre todas as tecelarias familiares e artesanais que existiam na Índia Antiga, né? Antes dela ser colonizada pelos ingleses, antes da Guerra dos 7 Anos, que passa do controle francês para o controle inglês. E aí você tem todo o desenvolvimento global, arbitrário, para fazer com que essa indústria têxtil pudesse prosperar, né? E ela nem começa com algodão, ela começa com a lã, tá? Com o tecido das ovelhas, tá bom? Foram criadas por seus próprios trabalhadores receberem e pagarem ela, né? Quando o Ford ele cria a Ford... Caralho, olha o salto do algodão pro carro. Você sabe qual era a missão da Ford? Que todo trabalhador pudesse comprar um carro dele. E sabe qual era a missão do Walmart? Que todo americano pudesse ter acesso a armas, bens e produtos de qualidade. Tipo armas. Olha que coisa genial, cara. Nossa, que genial. Como é que ninguém nunca pensou nisso? Ah, isso nunca aconteceu. Ah, legal. Entendeu assim? Legal. Até o mano. Legal. Tem um cara lá do Black Rock Ford. Mas tem um carinha lá que tá lá na bodega, lá resolvendo o dia a dia. Começou muito bom o Walmart. Olha o que ele virou depois, né? Mas, pô, aí tem um concorrente, aí vai entrar alguém. Não tem um concorrente, cara. Não vive no mundo dos sonhos. Caralho! Até o Monark meteu... Não viva no mundo dos sonhos, velho. Caralho, velho. Breaking news. Eu não tenho os efeitos sonoros do Luigi, então vai ser só o breaking news. Monark convertido ao comunismo. Mentira.
Sempre tem, cara. É isso, né, gente? A gente tem que entender que a pessoa ter bom senso não torna ela camarada, né? Acho que o materialismo é legal. É bacana, é show, tá? Cara, eles matam o concorrente porque eles têm uma competição desigual, pô. Eles chegam no local, diminuem o preço, eles têm $1 bilhão de dólares. Tem um banco infinito, quebra todo mundo e sobe os preços. E por que eles não estão no Brasil? Nunca conseguiram estar no Brasil. Mentira, entraram. Teve o Walmart por muito tempo no Brasil. A questão é que os mercados do grupo Pão de Açúcar, Extra e antigamente Pão de Açúcar, Extra, o próprio Carrefour é uma linha secundária. Você tem o Barateiro, o Big, as redes de supermercado no Brasil sempre tiveram uma estabilidade muito maior do que de outros lugares, né? Então o Walmart não pegou porque é um conceito que no Brasil não pegou. Exatamente, a galera aí que trabalhava no Walmart, ó, vocês estavam vivendo um simulacro da simulação. Não conseguiram. Porque aqui tem uma outra oligarquia mais forte. Não conseguiram. Pô, o Walmart é mais fraco que o Pão de Açúcar? Sim. Sério? Pô, o Walmart é muito mais rico que o Pão de Açúcar. Por que ele não entra? É porque... Já entrou. Você tá desinformado, tá falando merda. Porque talvez ele, não seja tão mais rico que o Pão de Açúcar pra fazer essa estratégia funcionar. Não, cara. Não basta ser só rico. É esse o ponto. Você tem que ter então, estratégia... Por que eles não entraram? Eles entraram e saíram. Porque tem que ter a estratégia certa. O Brasil é uma merda. O lugar certo. Cara, mas o Pão de Açúcar ganha dinheiro pra caralho aqui. É francês, né? Não é brasileiro. Não, hoje. Caralho. Né? Mas o Abilis ficou anos daquilo ali. Não, é natural que as pessoas possam comprar o seu negócio, vender o seu negócio. Assim como o brasileiro, né, o 3G comprou a Ambev. E é natural a formação de oligarquias. Esse é o problema do capitalismo, na minha visão, né? Essa graça. Em geral, as oligarquias... Por que será? São foco. Eu vou começar a fazer os efeitos sonoros da live do Luigi e eu fazendo. Camisa preta, gravata preta. Gravata preta, camisa preta. Quer uma oligarquia... Gravata preta, camisa preta. Vamos voltar pra janela de Off, que é um tema legal. De novo, a janela do livro azul? Vamos pensar o seguinte. Sabe o que é? Você hoje tá aqui em São Paulo, certo? Quantas empresas de água e esgoto pode escolher para ser tua... Que é oligarquia pior que essa? Não. É bom que esse conceito de oligarquia é o conceito de oligarquia de um só. Breaking news! O conceito de oligarquia foi transformado no conceito de uma só. E fora que, né, gente, sabe, água e esgoto, energia elétrica, transporte, educação, saúde, nada disso deveria ser privado. Nada disso deveria ser privado. Nada. Nada. Eu tô falando dos serviços mais básicos. Porque esses serviços básicos garantem a sobrevivência da classe trabalhadora. Porque sem água e esgoto... É só a gente ver o que está acontecendo, por exemplo, depois da privatização da... Esqueci do nome da empresa do Rio. E depois que foi privatizado a água, passou a custar caro pra caralho, e isso não garante um bom serviço. SEDAI, perfeito, SEDAI. É a unigarquia, exatamente. É o governo da Unicu. A SEDAI foi privatizada. A SEDAI sendo privatizada, o preço da água aumentou cavalarmente. E isso não significa oferecer um melhor serviço. Não significa, tá ligado? O serviço só piorou, exatamente. Para quem é aí do Rio de Janeiro vai saber disso. Veja que em São Paulo, a companhia de energia elétrica, a Enel, pô, é uma energia cara, uma energia que cai o tempo inteiro. Você vai ver o serviço de telefonia, mesma coisa, serviço caro pra caralho, que não pega em todos os lugares, que te prende em plano fidelidade e não sei o que lá, e você não tem escolha, porque só tem aquela opção. Só tem aquela opção. E por quê? Porque aquela opção é feita por uma empresa que tem o interesse privado em gerar lucro para os seus acionistas, para os seus donos. Pode anotar. Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, que inclusive, vale aqui a menção, inclusive, foi convidado a participar do dia 1º de maio, dia do trabalhador. Tarcísio, o que já mostra, né? Mas Tarcísio de Freitas tem o plano de privatizar a Sabesp, né? A gente não pode deixar isso acontecer. Mas se isso eventualmente acontecer, a água vai disparar de preço, vai parar de se ofertar esse serviço nas periferias onde não for lucrativo e acabou. E que se foda, né? E que se foda, bicho. Não, eu concordo com você. Pô, vamos dizer que eu Toda oligarquia só é formada através do poder do Estado, inclusive. Não, mas... Tá certo, né? Mas não é o poder do Estado, né? É uma relação de jogo duplo, monarca. É esse o ponto. Sim. A ideia capitalista é a ideia contrária, que haja livre concorrência, que as pessoas Não, tá errado. possam ter poder de escolha. Só que os próprios capitalistas que venceram corromperam o Estado para que não houvesse. Queimaram a ponte depois que eles passaram. Mas eles não... Essa é a graça. A janela de Off ela faz isso, né? Eu vou explicar aqui a janela de Off pra falar isso. De novo essa porra dessa janela, pô. O que tem essa janela? Ela tem um design diferenciado?
Toda janela de off começa assim, pra explicar. Exatamente, Estado burguês, Monarca, Estado burguês, não é o Estado como uma entidade metafísica abstrata. Ó, olhou pra câmera, hein? Agora vai! Toda ideia começa impensável. Lembra do pastor Everaldo? Do cara do PSC? Que inclusive eu acho que, acho que foi em 2020, né? 2020. Então não sei. Ele ainda tá preso. Mas ó que bom exemplo aqui, hein? Foi jogar no Vasco, exatamente, virou zagueiro do Vasco. Que ele falou no Jornal Nacional? Não lembro. Vamos privatizar a Petrobras? Cara, tu era pirraio. Tu era pirraio. Tu era pirraio, 2014. 9 anos atrás. O Monark tinha o quê? 24, 23 anos? Pirralho. O quê? 2010, sei lá. Eu tinha 20, eu acho que eu não tava muito... Tava nem ligado pra essa puta. Queria saber de Minecraft. Total, era isso que eu tava fazendo mesmo, literalmente. Tava criando meu canal de Minecraft. Eu tinha 10 anos até, eu tinha 33 anos, né? E aí, velho, o pastor Everaldo disse aquilo, eu disse, caramba, eu nunca pensei que um candidato a presidente fosse dizer. Eu já era liberal pra cacete quando ele disse isso. Eu nunca pensei que o famoso liberal da Único. o candidato a presidente fosse dizer um negócio. A janela que era impossível, totalmente impensável, imediatamente ela virou radical. Que é a primeira fase, ó. O cara falou, né? Vamos privatizar a Petrobras. Isso vale pra boa ideia e vale pra má ideia, tá? Só pra deixar claro. Porque é perigoso. Pra boa ideia e pra boa ideia e pra má ideia. O que define uma boa ideia ou má ideia? Privatizar a Petrobras, né? Não, eu acho massa, mas vale pros duas ideias. Eu defendo 100% privatizar a Petrobras. Pros caras lá, eu defendo privatizar Xiaon, pro toda e qualquer... Mas pra quem? Pra qualquer um. Pra qualquer um. Pra qualquer um. Não, é isso. Vamos vender a Petrobras aqui pra empresa Juquinha Gasolina, né? Pra empresa Juca Gasolina, né? Juquinhas Gasolina... Agora vai. Até pra um cara que já tem monopólio internacional. Desde que haja um mercado aberto. Mas é isso que a gente tá falando, pô. Se ele vender pro oligarca, o mercado vai ficar fechado. Qual é o meu papel? Qual é o papel da gente? Tá brigando pro mercado tá aberto, tá brigando pra alguém chegar. Sabe, o pior... Tá brigando pra alguém chegar, parece a narração da Fórmula 1, né? Alguém vai chegar. Mas depois eu te conto que a Petrobras... Tem PCB em Salvador? Tem sim, tem PCB na Bahia. Tem sim. Como a Petrobras fode esse mercado, certo? Só pra tu ter uma ideia como ela lasca esse mercado, ela pega a seguinte coisa, eu não sei se tu sabia, mas a Petrobras tem preferência na escolha do campo. Mesmo que ela não vai operar nada. Sim, ela pode só... Vamos lá, esse é meu, o cara lá começa... Esse é um problema, né? Porque o esquema de petróleo vai ter prospecção, extração, aí vai ter prospecção, aí depois vai ter extração, aí depois vai ter refino, distribuição e bomba. Né? São 5 fases do mercado de petróleo. Sabe qual é o mais caro? Prospectar. Porque eu não sei onde eu vou cavar, né? Eu não sei se aquilo vai ter... Para isso que a Petrobras investe em ciência e tecnologia para poder detectar onde que tem fonte de petróleo, né? Inclusive, a Shell, curiosidade aqui, a Shell tinha acesso aos campos de petróleo da camada do pré-sal e abriu mão do controle desses campos de petróleo porque não achou petróleo. Porque não conseguiu achar. Deu de volta para a Petrobras foi lá e achou. E fez aqui, ó, para a Shell. Ter petróleo. É uma pesquisa enorme. Só que chegou a empresa, eu e tu também empresa, prospectamos, achamos. A Petrobras não, eu quero. Aí tira o incentivo econômico de você gastar dinheiro para prospectar. Pra que eu vou prospectar algo se a Petrobras vai me tirar? Você não tem nem garantia que vai ser meu. Vou ficar com o meu. Então, isso é bom porque deve ter muito petróleo que a gente não descobriu ainda. Então. Mas isso é uma forma de eu lascar o mercado. Sim, mas não dá para pegar a Petrobras e vender para a China, entendeu? Não, mas não precisa vender para a China. Abre. Pode vender para os Estados Unidos, olha que coisa boa. Abre, cara. Vende para qualquer um, sabe? Meu Deus, gente do céu. A Petrobras é uma empresa estatal estratégica, gente. Ela é estratégica para um país como o Brasil, que está na periferia do capitalismo, que a gente tem uma relação de dependência em relação aos países do capitalismo central. É fundamental que haja uma empresa estatal, 100% estatal, e que possa ser responsável pelo processo de extração, de refino e de distribuição do petróleo, né, e dos seus derivados em todo o território nacional. Porque se a gente não tem isso, a gente se torna um país ainda mais dependente, né? Ainda mais dependente dos grandes oligopólios, né, das empresas petrolíferas, da British Petroleum, da Shell, da Texaco e do Caralho 4. Sabe o que acontece? O pior é que venderam grande parte, baixinho aqui, só para nós dois. Venderam tudo que era offshore, tudo que era terra. A Petrobras foi privatizada, tudo que era terra. Você pegar ali caminho de Fortaleza a Mossoró, você vê um monte de cavalinho de petróleo. Ali tem petróleo pra caramba. Só que não se compara ao pré-sal. Pré-sal é um negócio absurdo. Só que pra mim, pra ti, pô, vale a pena. Só pra nós dois, eu vou te contar um segredo aqui no microfone. É demais. Falando bem baixinho no microfone. Ali, né? Tem muito dinheiro Espero que ninguém esteja me escutando agora. Ali pra ser investido.
Monark, eu vou te contar um segredo. Vamos nós. E foi tudo isso. Foi Vamos, bem baixinho, Monark. ninguém pra saber. Tudo isso foi Bem vendido. baixinho, Tudo. bem baixinho. Isso vai ser bom, né? Ninguém, Foi ótimo. ninguém vai saber. Ninguém. Eu tô falando muito baixinho. Eu tô falando muito baixinho. Meia-noite eu te conto. Oi, oi. Pronto. Quem tá falando? É a Beth. Beth. Aqui é Copeova. Alameda, Yaya. Tô falando baixo pra Abin não me escutar. Aqui é uma escola de música. Aqui também é uma escola de música. Você deve estar com algum problema de personalidade. Quem tá falando? É a Beth. Tá vendo? Sim. Mas foi ótimo. E nem venderam pra China. É engraçado, nem venderam tudo pra Venderam China. pros Estados Unidos. Venderam pra um monte de gente. Estados Venderam pra um monte de Unidos, Pra um monte de gente. Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Inglaterra, Arábia Saudita. Acabou. Um monte de brasileiro comprou isso. Ah, é? Um monte de brasileiro comprou isso. Mas, por exemplo, a Petrobras Eu vou ligar a telefônica. é mista, né? E boa parte dos dividendos vai pra fora, vai pros Estados Unidos, né? E boa parte de dividendos da Budweiser vem pro Brasil. Às vezes eu queria puxar assim. Nossa, tô torto demais. Queria subir assim meu braço e ser puxado de volta pro meu mundo. É a única coisa que eu gostaria. Então, assim, você vai ter investidor de lá e de Ele comparou cerveja com petróleo. cá, cara. Que esse mercado seja o mais aberto possível. Nossa senhora, mais aberto que esse cérebro aí que faz barulho no vácuo, não é não. Nossa senhora, só favor da Servabras, exatamente. Abastecer os carros brasileiros com cerveja. É a única opção que resta.